Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 4, versículo do 12 ao 17, versículo do 23 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, São Mateus vai nos mostrar o início do ministério público de Jesus. Quando Jesus, depois de batizado por João Batista no Rio Jordão, depois de sofrer as tentações dos 40 dias no deserto, Jesus, depois de saber da prisão de João Batista, Jesus vai para a Galiléia. E ali de Nazaré, ele vai se mudar para Cafarnaum. E aqui vai se lembrar o evangelista do que se falava o profeta Isaías, que fez essa profecia, que depois de um tempo de escuridão veio a luz, o Messias, o Filho de Deus, e ele disse: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. A luz que brilhava, a luz que brilha e brilhará por toda a eternidade, é a luz do Cristo Jesus, do Filho de Deus, do Messias, do Verbo que se encarnou. E o início do ministério público de Jesus, ele vai pregar essa região da Galiléia, estabelecido em Cafarnaum, e ele vai anunciar essa boa nova, a conversão, assim como João Batista era aquele que o último profeta, aquele que a voz que gritava no deserto, aquele que aplanava o caminho do Senhor, aquele que chamava ao batismo pela conversão, e qual João Batista apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus é esse que anuncia essa boa nova, a boa nova do reino de Deus que está no meio de nós. Estava no meio deles, da época de Jesus, que era o próprio Cristo, continua no meio de cada um de nós, daqueles que se abrem para a graça de Deus. E aqueles que andavam na região escura da morte pelos pecados, Jesus nos chama à conversão, para vivermos uma vida nova.
E esse anúncio do Evangelho, da Boa Nova, a pregação da palavra de Jesus, Jesus anuncia a palavra, mas as suas ações também são de curar aquelas pessoas que sofriam de todas as doenças, de fazer os exorcismos, expulsando os demônios, curava os paralíticos, ressuscitava os mortos. Esse é o anúncio verdadeiro da graça de Deus. E nós também precisamos continuar anunciando essa boa nova, que Jesus é a luz que brilha nesse mundo, no mundo de pecado, nas trevas do pecado e nas seduções malignos. Que nós supliquemos a Jesus que continue iluminando a nossa vida para que nós caminhemos nesse mundo de trevas, de pecado, iluminados pela sua graça. Por isso precisamos nos converter, verdadeiramente sermos curados da cegueira espiritual que o pecado coloca na vida de cada um de nós. E iluminados pela graça, nós peçamos a Deus a graça de sermos discípulos fiéis, anunciadores dessa boa nova, também para tantas pessoas que vivem nas trevas do pecado. Que nós possamos anunciar essa boa nova, que o reino de Deus está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. E pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.